Hoje, recebendo aqui para esse episódio, um cara que eu admiro, um empresário de sucesso, fundador do Grupo F Câmara. E corrigindo, eu não estou recebendo nada, ele que está me recebendo na casa dele, porque nós estamos aqui na sala de reuniões da F Câmara. Então, um prazer, Fábio, estar fazendo esse episódio contigo. Um cara que, como eu já disse, tem bastante sucesso, começou sozinho a empresa dele e que tem uma linha coerente da atuação dele profissional na empresa, na liderança que ele exerce e na sua vida pessoal, até onde eu o conheço, que tem sido uma experiência bem legal. Um cara que gosta de filosofia, então está conectado com os nossos assuntos, de psicologia, que trabalha de maneira clara uma questão da cultura da sua empresa e que, na minha opinião, é o que tem sido o fator fundamental do sucesso. Então, bem-vindo mais uma vez, Fábio. E eu já faço uma primeira pergunta pedindo para você se apresentar para aqueles que estão nos ouvindo e que não te conhecem ainda, né, ou assistindo, contar um pouco da sua história, um resumo aí para que as pessoas possam te conhecer, como é que e engatando nisso, como é que os valores, já que é o tema do nosso bate-papo de hoje, foram importantes ao longo da sua jornada pessoal, profissional e de sucesso da F Câmara. Bem-vindo. Obrigado. Bom, é sempre, talvez assim, difícil você fazer um relato a respeito de si mesmo. Às vezes a gente acha que é uma exposição egóica, né, que parece ali meio ostentação, mas eu tenho muito orgulho de contar a história, porque é uma história tipicamente brasileira, né? Eu encaixo como uma luva naquela música do Belchior, né? Sou apenas um rapaz sul-americano sem dinheiro no banco, sem amigos importantes e vindo do interior. E assim foi o começo. E por que eu me orgulho? Porque essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Então eu quero, né, e sonho com isso, e aspiro isso, que essa história no final, não agora, que ainda está em construção, ainda está na metade dela, mas que no final seja algo que seja válido para mais pessoas, que as pessoas olhem e digam, olha, é possível, é factível, né? Não precisa ter nascido em berço esplêndido para você realizar seus sonhos, suas felicidades. Você consegue fazer isso com outras formas. E está aqui um exemplo. E nós estamos num país que falta muito exemplo, né? Faltam modelos, faltam tudo. Então, trazendo a sua pergunta sem enrolação, eu estava perdido dentro do universo, né, de possibilidades que a vida nos proporciona, e vindo ali, né, de uma ausência total de modelos e pessoas próximas para me orientar, me permiti fazer experimentações e nessas experimentações fui me encontrando nessa coisa mais de trabalhar com computadores, no mundo digital. E eu fui me tornar office boy, né, do Banco Real, com 14 anos. Banco Real que não existe mais, virou ABN, virou Santander hoje. E nessa experiência, né, tinha lá um computador. E o gerente geral daquela agência, que para mim é um homem iluminado, foi um homem que ajudou ali a transformar a minha vida, me permitiu que eu me aproximasse desse computador e ali eu comecei a perceber que algo tinha de diferente, né, nessa relação, né, no prazer que eu sentia em me interessar genuinamente por aqueles assuntos, em me aprofundar naqueles assuntos e, enfim, por mais que pareça uma história meio mágica, né, meio Disneylândia, não é assim, tá? Então, com 14 anos, eu tive um sinal claro. Os perrengues, não precisa nem contar nos detalhes, né? Todo mundo tem Não, mas tem um ponto anterior dos perrengues, né? É o ponto da identificação, né? Da ausência de autoconhecimento. Bom então, ponto. Por mais que com 14 anos, né, hoje eu percebo tranquilamente que ali estava um sinal claro, que aquela era a minha formação projetual de vida, era por ali que eu ia me realizar. Naquela época eu não tinha essa consciência. Então eu errei muito, desviei demais, tal. Eu tive esse contato com 14 anos, fiz diversas experimentações, fiz diversos aprofundamentos, mas efetivamente só com 25 anos eu bati o martelo e disse, não, é aqui agora que eu vou seguir.
é esse o ponto da minha carreira e é nesse ponto que eu vou ficar fiel ao core business. Então, por isso que eu disse que não é bem assim, a Disneylândia apareceu e eu entendi tudo. Eu não entendia nada, tá? Eu confesso até para você que pegar toda a trajetória da minha história, até os 30 anos eu era particularmente um cara infeliz, mal sucedido, não realizado e qualquer outra coisa. Eu posso falar um pequeno palavrão? Tá tudo liberado, tudo é permitido. Era um bosta, cara. Cara, você falou uma coisa que eu achei fantástica, que é assim, esse desconhecimento do autoconhecimento. Né? É. A ignorância de que se conhece. Não, eu não sabia nem que a gente deveria se autoconhecer. Né? E você julga que a questão do autoconhecimento foi fundamental na tua... cara, até hoje, né? Até hoje. Com 30 e pouquinho, assim, com 31 e tal, eu comecei a me aproximar dos assuntos de psicologia, dos assuntos de filosofia, e aí conheci, né, uma ciência que me agrada bastante, que se chama ontopsicologia. Ali eu comecei a perceber o quão era importante o autoconhecimento e não é um passe de mágica, mais uma vez, por favor, tudo que a gente está explicando aqui não tem nada de Disneylândia, mas é um entregar-se, né, é um dedicar-se, é um aprofundar-se com responsabilidade, e aí os resultados começam a acontecer. E eu tenho falado uma coisa, Fábio, em várias das minhas falas, assim, porque hoje em dia as pessoas vendem autoconhecimento como se fosse algo que você... igual o Matrix, né? Você vai injetar, ou o cara vai ler um livro e vai estar resolvido a vida. Cara, autoconhecimento é autoconhecimento, né? É se conhecer. Todas as ferramentas são bem-vindas, né? A ontopsicologia é muito legal, traz muita questão do líder, né? Mas o autoconhecimento é aprender a observar de si próprio e aprender com os erros, né? Porque há uma confusão entre autoconhecimento e autoajuda perigosa, né? Sim, e eu gostaria de entender que botão é esse que a gente aperta, que a partir daí a gente se autoconhece completamente. Então, não é assim, tá? A ontopsicologia, entre algumas de suas propostas como ciência, ela traz, né, o quão importante é o autoconhecimento e traz ali técnicas, né, instrumentos para você se autoconhecer. E também reforça muito, né, a identificação das relações, porque nós somos seres em relação. Né? Se você pegar a cadeia animal, do qual nós pertencemos, né, nós somos os únicos bebês que, se abandonados pela nossa geradora, né, pela nossa mãe, a gente não tem a mínima condição de sobreviver até uns 3 anos de idade. Então, em toda a natureza, né, em toda a classe animal, os filhotes ali nascem, tal, paraná, mas com pouco tempo eles vão para a vida e eles seguem adiante. Nós, seres humanos, não. Então, nós nascemos para viver em relação. Perfeito. Né? Esse é o ponto. Mesmo que você não for a mãe, algum ser humano precisa cuidar. Exatamente. Não tem... Exatamente. Perfeito essa então, colocação. Isso, cara, é muito importante compreender em profundidade, porque ninguém nos ensina a nos relacionar. A gente aprende sozinho. Então, olha só, eu estou numa dimensão ali muito inicial da minha vida, sem consciência das coisas, sem modelo das coisas, e eu preciso, e tenho uma carência enorme de ser amado, e aí começa ali uma relação, né, com a minha genitora para que me dê amor, e eu preciso ali um primado de atenção. Então, dentro daquela família, dentro daquele corpo, eu começo a aprender algumas estratégias de como é que as pessoas me dão atenção, e esses 2 aprendizados totalmente assim, sozinhos, né? Sem ninguém te orientar, sem ninguém te explicar, depois vão prevalecer por toda a sua vida adulta. Vai moldar teu comportamento. Vai moldar o seu comportamento. Então, imagina se ali começa um erro, você vai errado até o fim da sua vida. E não muda mais. E você falou um ponto que é fundamental, né? Que tá contando da tua história e da tua... Mas isso vale para qualquer um, tá? Numa empresa, líder, liderado, na vida pessoal. E muito bem colocado, porque as relações... E uma empresa são relações, né? Uma empresa são só relações. É só relações. Assim como um casamento, uma amizade, mas tudo. Empresa, relações. Tudo em relação. Tudo em relação. Eu costumo, quando estou explicando esse assunto para jovens, né? Eu falo, olha, nós jovens, né? Nós imaginamos que nós somos um dedo. E nós esquecemos que fazemos parte de um corpo. Cara, corta esse dedo. Para que ele serve? Serve para nada. Sequer serve para nos alimentar.
Então, o dedo, que tem uma função super importante, que tem um sentido, né, que é o tato, sozinho é funcional dentro do corpo. Fora do corpo não serve para nada. Então, assim também somos nós na relação com o ambiente, na relação com o planeta. Nós estamos o tempo todo em relação. E ninguém nos ensina, ninguém nos explica como fazer essa relação. Ninguém nos explica como conquistar um primado de amor, um primado de atenção. E, poxa, olha o quanto isso depois fica confuso na vida adulta. Então, certamente, eu tive bastante dificuldades ali na minha família precisava trabalhar, não tinha tempo para me dar atenção e tal, coisa que todos os brasileiros, né, passam, e passam até hoje. Fiz ali construções inadequadas de consciência, e somente com 30 e pouquinhos anos eu comecei a compreender que eu precisava revisar essas construções, eu me permiti fazer novas possibilidades de consciência disso, e aí os resultados começaram a aparecer. E isso foi muito bacana, assim. Pode ser que algumas pessoas encontrem isso nas suas religiões, pode ser que as pessoas encontrem isso em outras ciências. Para mim, né, o meu evento, o meu gatilho foi a ontopsicologia. Mas, enfim, é simplesmente uma ciência, não tem nada divino, não é uma seita, não é nada disso. Fui eu que estava ali desesperado procurando algo, encontrei, me deparei com aquela ciência naquela janela de oportunidade, e naquele momento se estabeleceu algo que foi funcional para mim. Um conhecimento que te ajudou a dar algum norte, que não deixa de ser uma filosofia, né? Porque filosofia é um conhecimento, a busca pelo conhecimento, né? Exatamente. E Fábio, olha, quero fazer apesar de estar uma delícia te ouvir aqui, eu quero fazer um comentário para quem está nos ouvindo, nos assistindo, porque eu não sabia dessa parte que você ia falar, né? Essa relação que você fez do dedo com o corpo e dos seres na relação com o todo, com a natureza, eu poderia usar para definir o que é integridade no meu livro, e para usar, porque é isso, quando a gente se vê parte de um todo, que a gente nem só a parte é sozinho, nem o restante resolve, mas a compreensão de que é a completude, né? O todo que vai dar a condição de uma observação mais completa e que vai trazer essa tranquilidade, esse sentido, esse autoconhecimento, dá para no próximo livro colocar um pedaço da definição de integridade e colocar by Fábio Câmara. Então, obrigado aqui, fazer essa é a parte. Eu vou ficar gigantescamente orgulhoso, e não precisa botar o by F Câmara. Não fui eu que inventei isso, só estou repetindo o que eu aprendi, o que eu concluí. É um conhecimento para todos. Exato. E é um conhecimento que é gostoso. Quanto mais a gente busca conhecimento, cara, mais a gente aprende. Então, isso e quanto mais a gente ensina, também mais a gente aprende. Então, isso não tem preço. Mas a integridade é uma coisa que para mim, assim, na minha vida pessoal, na empresa, na minha relação com os parceiros, com as pessoas que trabalham conosco, eu diria que é essência, é razão de existir. Porque nessa época que eu estava ainda compreendendo as relações, eu compreendi que a economia, né, eu era um duro, eu era um falido, eu não entendia porque eu trabalhava e nunca tinha dinheiro para nada. E eu compreendi ali, com muita dificuldade, que a economia é uma psicologia de relação de confiança. Olha o quão profundo é isso. Ou seja, se alguém vem cá e fala alguma coisa que gera confiança, e essa pessoa é considerada influente, as ações na bolsa sobem. Se alguém fala alguma coisa inadequada, as ações na bolsa caem. Veja, não aconteceu nada, não é nada real. É só uma previsão de futuro, é só uma projeção, mas é uma relação de confiança. E para que você pareça confiável, para que as relações pareçam confiáveis, em primeiríssimo, a priori, e não sei mais quantos adjetivos usar, é integridade. Sem integridade, não tem nenhuma construção que faça sentido. E olha que interessante, porque nos meus estudos, no meu livro, né, para se ter integridade, um dos pressupostos é a confiança. Então ela é intrínseca, porque a integridade é o completo de tudo. Agora, as relações de negócio, de vida, eu adorei sua definição de economia, psicologia das relações de confiança, porque primeiro você tem que ser confiável. Sim. Ninguém consegue fazer negócio com quem não confia. Então, e aí é isso. E para você ser confiável, você tem que estar, no mínimo, numa busca de integridade, no mínimo ter aquilo como valores. Então, é fantástico isso.
E é muito legal te ouvir aqui e compartilhar isso no podcast, porque eu já te conhecia, já tive a oportunidade de fazer uma palestra para uma empresa do seu grupo, né, com os seus clientes, e então não à toa esse tema deve ser importante para vocês, mas enquanto você conta a sua história já dá para ver, né, que o quanto que vocês valorizam essa história de não só da integridade, mas toda essa cultura de valores e toda essa seriedade de fazer negócio, de valorizar as relações. Então, continua completando aí contar essa história, já dando esse gancho de como que isso é importante para a tua empresa, para a tua história, né? Tu sabe que vai parecer assustador, tá? Mas eu tenho isso na minha relação. Eu sou muito bem casado há 22 anos, tenho uma família que eu admiro e me emociono só em pensar em falar sobre eles. E eu tô vendo ele chorar aqui no cantinho do olho, hein? Já mareou, né? Já mareou meus olhos aqui. É bonito. Mas vai parecer estranho, tá? Mas eles entenderam. Eu acho que a companhia entende, as pessoas que trabalham junto comigo, que acreditam também no nosso sonho ali, que o meu virou nosso, né? E é importante virar nosso, também entenderam que quando você fica pensando nas relações, você tem uma palavra que vem na frente assim, chamada fidelidade. E parece que fidelidade é a coisa mais importante na relação de um casal, na relação de uma pessoa e outra. E eu penso um pouquinho diferente. Porque antes de falar sobre o que me preocupa na fidelidade, eu vou substituir, né? Eu prefiro substituir fidelidade por cumplicidade e por confidencialidade. Eu quero que todas as pessoas que trabalham comigo sejam cúmplices e sejam confidentes. Eu quero que minha esposa, eu quero que meus filhos, antes de serem fiéis, sejam cúmplices e sejam confidentes. Porque ali sim está a verdadeira a relação de propósito. Porque quando você é cúmplice, é porque você está realmente junto, você acredita no sonho, você acredita no princípio, você acredita na essência. E quando você é confidente, cara, isso é tão forte. Agora, quando você é simplesmente fiel, talvez por ser fiel você entenda que os outros resultados são inferiores. Sabe, a fidelidade ela traz um preço muito alto, né? Se eu sou fiel a você, obrigatoriamente você tem que ser fiel a mim. E aí, de repente a relação tá uma merda, a gente não se ama mais, as coisas não tão legais, mas assim, eu sou fiel a você, então você tem que ser fiel a mim. E pronto. Porra, e cadê o resultado da relação? Ela é mais limitante do que de fato libertadora, né? Sim, porque ela te aprisiona. Até porque, eu vejo, Fábio, concordo com você, a gente tem uma criação aqui no Brasil muito forte, sem nenhum mérito a nenhuma religião, muito forte, católica cristã, onde misturou o conceito de fidelidade com a questão de castidade, santidade, pecado. Então acho que isso traz para nossa inconsciente coletivo essa coisa da fidelidade. Quando cumplicidade, confidente, é muito mais na linha do comprometimento, do estamos juntos pensando numa coisa só, num sonho, como você disse, né? E aí ela é diferente essa relação, porque ela é uma pauta de construção conjunta, né? A palavra para mim é construção. Porque se você é confidente, se você é cúmplice, você renova isso a cada vez que você acorda. Perfeito. Então, é contínuo. Perfeito. E é um contínuo que precisa ser cuidado, precisa ser mantido. Perfeito. Então, não é uma prisão que foi feita lá atrás, quando você botou um anel no dedo, por exemplo, e aí pronto, agora somos fiéis a um outro e basta. Não basta. Os acordos vão sendo renovados. Renovados o tempo todo. Então, assim, não é casei e que isso seja eterno enquanto dure. Não. Que seja eterno enquanto funcione. Perfeito. Tem que funcionar todo dia. Então, o meu sócio, cara, todo dia quando acorda, tem que se responder: pô, ainda vale a pena ser sócio do Grupo F-Câmara? Ainda vale a pena ser sócio do Fábio? A minha esposa, cara, eu espero que ela faça essa pergunta todo dia. Aí sim, cara, nós temos uma construção que é muito boa. E que a gente mantém, que a gente cuida. E por isso ela é muito boa. Porque ela se renova. Ela se constrói.
E ela nunca cessa, a gente nunca para de aprender um com o outro quando a construção é baseada em cumplicidade e confidência. Maravilhoso. Aqui eu vim entrevistar o Fábio e ele está dando aula pra gente aqui de filosofia, de integridade. Muito legal. E é legal porque você falou de sócio, falou da relação da esposa. Isso automaticamente, por ressonância e por exemplo, manifesta para todos os funcionários. Porque hoje em dia não tem. Hoje em dia, até no teu mercado de tecnologia, as pessoas estão sendo sondadas e indo para lá e para cá. Ou seja, que fica quem quer ficar, quem está acreditando naquilo. Porque se for só por dinheiro ou por bônus, tem gente pagando para tudo quanto é lado e tem. Então, acho que esse momento que a gente vive da humanidade, esse conceito, e muito legal a gente estar trazendo aqui, vai ser algo, quem não abrir os olhos para isso, vai aprender pelo amor ou pela dor. Porque as pessoas só vão ficar juntos se for um sonho que se sonha junto, né? Nós temos 1.200 pessoas hoje trabalhando conosco. Nós temos 1.200 pessoas hoje que acreditam no nosso projeto. Nós temos 1.200 pessoas que fazem a diferença no nosso projeto. Nós não temos nenhum funcionário. Que legal isso. Eu não acredito em funcionários. Porque funcionário é uma troca comercial. Então, assim, todos têm salários, né? O salário honra, né? A relação. O salário é importante, mas todos, tá? Acreditam, todos se identificam com o nosso código de cultura. A gente chama eles de sangue laranja, né? Por que sangue laranja? Porque isso faz um sentido para a nossa história, para a construção do que a gente quer ser. Então, não temos funcionários. Você vê que eu sempre falo pessoas que trabalham comigo. Legal. Eu nunca falo, inclusive, que eu sou chefe deles, eu sou presidente deles. Não. Eu estou do lado da pessoa que tem uma função simples de serviços gerais, de serviços de limpeza, e aparece alguém e eu falo, olha, tudo bem, isso aqui é uma pessoa que trabalha comigo. Que legal. Porque ela acredita. Ela tem a opção de trabalhar onde ela quiser. Tá? Nós temos até um desemprego alto no nosso país, infelizmente, mas ainda assim, ela pode trabalhar onde ela quiser. Então ela levantou de manhã, abriu o olho e disse, eu quero trabalhar lá no grupo F-Câmara e estou indo para lá. Porra, e quão isso é valioso. Isso assim, é muito valioso. Eu trouxe algumas pesquisas no começo do meu livro falando da quantidade de gente que gostaria de mudar de onde está trabalhando. E para cima de 50%, para cima de 90% está infeliz. Para cima de 50% quer mudar. Então, quando você consegue construir uma cultura... E uma coisa que me chamou a atenção, assim, quando eu conheci o Fábio e depois me envolvendo mais com o grupo... foi essa coisa do código de cultura, que me parece que eles foram os pioneiros nessa história, né? E chamar a turma de sangue laranja realmente é um diferencial, assim, porque gera essa cultura mesmo, e cultura baseada em valores, que é muito do tema que eu tenho trazido, que eu tenho visto. Então, isso é uma coisa que, como eu já disse, me chamou a atenção e que me mostra um pouco o quanto que nessa nova era, né, na era da integridade, das empresas com propósito, das empresas e das lideranças conscientes, não vai ter outro caminho. Esse, para mim, é o que parece ser. E eu estou vendo na prática que para vocês realmente isso é algo que não é para inglês ver ou algo acessório. E me lembrei de que um termo que eu venho propagando, que nasceu numa conversa contigo, né, numa conversa ali de conselho, que quando você me contou um pouco dessa história de outra forma, e a minha sugestão de transformar os departamentos de RH, de recursos humanos, para relações humanas. Foi uma inspiração na tua fala e que eu vejo que isso faz cada vez mais sentido. Foi um excelente conselho que você nos deu. Na prática, tá? Todas as empresas têm cultura. O que acontece é que a grande maioria está inconsciente. Ou uma cultura negativa, né? Que ninguém nem sabe. Mas ainda assim é inconsciente, Exato. porque ninguém faz negativo... Consciente. Por querer, né? Ninguém faz. Então, o que acontece é que o líder, né? As pessoas que influenciam, né? Têm ali seus hábitos, têm ali seus valores. Esses hábitos e valores são pressupostos ideológicos que formalizam inconscientemente um comportamento esperado. Por exemplo, um líder que tem ali uma postura consensual
né? Ele vai sempre tentar encontrar ali uma medida equilibrada, não agressiva para solucionar determinado assunto. Isso vira a cara da empresa. As outras pessoas, né, diante de uma dificuldade, diante de uma incerteza, diante ali de um conflito, vão procurar o consenso. Porque esse é o exemplo real. Porque é o exemplo real. Então, isso é a cultura da companhia. E o contrário também, se uma pessoa explosiva e tal, vai permear, vai repetir. Então, o que a gente fez, né, em 2014, né, já estamos ali com metade da nossa idade, a gente tem hoje quase 14 anos, trazer à tona aquilo que era, né, um pressuposto, aquilo que era um invisível que agia, né, uma mão invisível que funcionava na companhia. Então começamos a escrever, o nosso código de cultura nasceu assim de uma ingenuidade, de uma transparência e de uma genuinidade. Existe essa palavra? Sim. Existe. Então, foi assim uma se coisa... Não existia, existe agora. Criamos agora. Depois que o Macri criou até o imexível, genuinidade existe. Pois é. E aí nós formalizamos isso, né, no código de cultura, tornamos isso público, porque a gente sempre acredita, cara, que o que é legal, o que é bacana, não pode virar um segredo de Estado, não pode virar um documento confidente. Poxa, a gente quer ajudar, a gente quer expandir. Então, o que você falou no começo da tua fala sobre inspirar, né? Inspirar líderes, inspirar a empresa. Sim. E na prática, não é se você publicar o teu código de cultura, vai replicar, porque isso não é um papel, não é uma fórmula, não é uma lei. Aqui no Brasil a gente tem lei que pega e não pega, né? Um bom exemplo para dizer que código de cultura é o que se vive na prática, o que se faz acontecer. Sim, né? Então... sim, é só para inspirar, só para dizer ali, formalizem também, tá? E aí, então, é como se fosse o código de cultura de uma companhia, é como se ele fosse uma coisa em 3 dimensões. Então, a primeira dimensão é essa, né? Os líderes influenciadores e os seus pressupostos ideológicos. A segunda dimensão é aonde você formaliza isso, o documento que você formaliza que as pessoas possam ter acesso sem precisar viver aquilo, né? Então, já se cria ali uma identificação, uma expectativa. E a terceira dimensão, que é tão importante quanto as outras duas, são os artefatos que provam, tá, que aquilo ali tem que funcionar. Porque as empresas vão crescendo. Que aí vem do método a como que você remunera, como que você premia, como que você tira. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo prático. Vamos considerar que aqui na companhia nós não acreditamos em sequestros emocionais. Tá? Então, eu não aprovo, eu não gostaria de ver, né, líderes tendo reações agressivas com os seus liderados. Isso é completamente assim, inaceitável contra os nossos princípios, os nossos valores. Tá? Só que, poxa, nós somos 1.200, pode ter ali um ou outro líder que por um momento qualquer teve um sequestro emocional. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um artefato que esse liderado que se sentiu ali, né, agredido em palavras, obviamente, nem pensar em agressão física, né, uma agressão ali psicológica, ele possa mandar uma mensagem para mim que aquele líder está tendo um comportamento inadequado que não condiz com a cultura da empresa. Então, cara, existe. Então, nós temos no nosso site um lugar que ele vai e anonimamente, se ele desejar, manda para mim uma mensagem dizendo fulano de tal está tendo um sequestro emocional comigo. Então, isso que é importante para uma cultura de fato expandir e alcançar 1.200 pessoas que acreditam nesse projeto como nós temos. É muito legal a tua fala, porque algumas empresas que eu tenho auxiliado, assim, eu estava conversando esses dias com o CEO de um grande hospital e ele me falou que no canal de denúncia do compliance deles, 80% das denúncias são relacionadas a comportamento da liderança. Só que, qual é a diferença de uma empresa dessa, sem citar nomes, evidentemente, com a sua, quando você tem isso como cultura? Você está fazendo isso da cultura e não da lei, do compliance, da regra para trás. E aí é a diferença entre um ambiente que tem cultura como base e comprometimento, confiança. Os resultados vão ser consequência. Completamente diferente. Olhando dos dois lados, e eu fico muito feliz de, mais uma vez, estar trazendo aqui esse bate-papo, porque acho que um grande papel do IntegriCast, da Escola da Integridade, do meu papel,
é mostrar que existem exemplos reais e que isso faz diferença na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida da sociedade. Então, Fábio, fica aqui, a gente está longe de acabar aqui, mas já fica a minha gratidão e o motivo do porquê te entrevistar, e está sendo mais legal ainda do que eu imaginava, porque essa inspiração de negócios que tem liderança consciente, que tem filosofia, que tem valores, que tem propósito de fato e não apenas para inglês ver, porque me preocupa até as modas do momento, sabe, de ESG, compliance, blá blá blá, são super importantes, trabalho com isso, mas me preocupa porque tem empresa indo para isso só porque vai conseguir investimento, ou só porque quer mostrar no marketing, ou só porque o consumidor não quer comprar mais dele. Tudo é importante, mas eu tenho dito, as empresas vão entrar nessa linha por consciência, que é o que eu vejo na tua liderança e na F-Câmara, por inteligência, porque vê que isso vai dar um resultado melhor, ou as retardatárias que sobreviverem por necessidade. Mas há uma completa diferença quando isso vem da essência da consciência. Então, eu tenho uma dica para as pessoas que querem verificar, né, se ali tem um marketing ou se ali tem algo genuíno, original, que é o seguinte: quando eu estou diante de uma pessoa, tal, a gente tenta ali perceber, né, valores, princípios, né, fundamentos. Pergunte-a: para que servem os princípios? Para que servem os seus valores? Para que servem os fundamentos? Você percebe na hora que a pessoa, de repente, não sabe. E se ela não sabe, é um marketing. Aquela empresa está fazendo marketing. Aquele na plaquinha na parede, né? Que fez parte da... Então, se você me perguntar, né, para que servem? Olha, toda vez, tá, que eu me vejo em apuros, que eu tenho ali que escolher um critério para fazer uma escolha, que eu preciso tomar uma posição e estou me sentindo ali um pouco inseguro, são os meus princípios, são os meus valores, são os meus fundamentos que eu resgato e trago dizendo: poxa vida, eu vou fazer por isso aqui, porque isso aqui é o que eu acredito e que está aqui, me fundamenta. Então é um critério que você recupera quando você está numa situação que você não sabe exatamente qual é o melhor caminho. É fantástico, porque na dúvida são dois caminhos. Exatamente. Na dúvida você volta para os princípios, para aquele valor que é único, não tem contrário da verdade, não tem contrário da confiança, que é uma definição que eu trago. E é isso, você traz na prática esse exemplo. Assim. Então, essas são as empresas que não são marqueteiras. Exato. Você sabe que, pegando um gancho na tua fala, outro dia me entrevistaram, eu não lembro se foi na CBN ou foi algum programa que eu dei uma entrevista. E a pessoa me perguntou assim: tá, como que faço para ver se existe integridade ou compliance, ou ESG ou valores numa empresa? Eu falei assim, na hora me veio assim, eu falei: é simples, vai lá e pergunta para as pessoas se elas querem continuar trabalhando lá. É uma boa pergunta também. Porque essa conexão da hora da verdade, sabe? Então, o teu exemplo aí de como verificar para que servem os valores é muito bom. E olha, vendo tudo que a gente conversou aqui, eu vou dar um spoiler que eu tô sabendo, né? Que parece que tá vindo um livro aí do Fábio Câmara, é isso? Já pode dar spoiler? Que conta pra gente que história é essa, o que você tá querendo compartilhar com o mundo? Porque a gente viu que tem muito para compartilhar, né? Já tem título, tem caminho, conta um pouco. Se é que pode, né? Você tá me colocando em apuros, né? Porque eu tenho medo, né, de antecipar, né, informações e tal, e depois elas virarem de alguma sorte uma cobrança, né, me gerem ali gerando a responsabilidade de soltar esse livro. Então, o livro está sendo para mim um momento muito prazeroso, tá? Eu escrevo ele com um compromisso do meu momento de prazer. Então eu não quero perder isso. Então vou reservar algumas coisinhas sobre ele, tá? O que eu penso, né, é que se eu publiquei um código de cultura, né, e isso faz com que as pessoas se identifiquem e de repente se candidatem para as oportunidades da gente trabalhar juntos, talvez com um livro eu alcance ainda mais pessoas. Então não é que o livro vai ser o código de cultura da empresa, não é que o livro vai ser um instrumento de marketing, de atração. Não, o livro para mim traz assim modelos que me foram úteis, traz a importância do mentor, a importância do conselheiro, como você é conselheiro meu e conselheiro da minha companhia, traz todos esses valores. Eu acho que são valores, são pontos assim que o brasileiro não é acostumado. O brasileiro não é acostumado a ter um conselheiro.
O brasileiro não é acostumado com um mentor. E para mim isso é tão valioso. Isso faz fundamental. Faz tanta diferença na minha vida. Então eu quero trazer um pouco disso e o que eu aprendi com isso. Né? Então tem uma passagem prática de teorias que eu usei, né? E tem um pouquinho do porquê eu usei aquelas teorias, onde é que elas funcionaram para mim. Uma honra esse papo. Uma honra fazer parte aqui, de certa forma, como conselheiro. E uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigado.